Hello, muito bem-vindos ao Reset, seu podcast sobre moda, inovação e sustentabilidade. Eu sou a Alexandra Fará, jornalista, e estou aqui com meu co-apresentador chiquérrimo, Jonathan Marques da Fonseca. Ela sempre me chama de Marques, né? Ué, como é que fala? Marques. Ai, gente, Mas tá tudo ótimo. Todo mundo corrige a minha pronúncia em tudo que eu faço na minha vida, né? Mas pode ser Marques. Marques. Isso. É que Marques parece assim um marquês de Pombal, obrigado. aquele pessoa chique, entendeu? É sempre um prazer estar contigo. Muito obrigada. Hoje nós vamos receber François Dossat. Ah, já sei, certeza que eu falei errado. François, fala seu nome. François Dossat. Falei certinho. Falou? François Dossat. Você é CEO de inovação do grupo Tata? Não, já não. Pera, não sei. Executive Director. Eu sou um membro do comitê executivo da Jaguar Land Rover na Inglaterra. Sei. Jaguar Land Rover. Isso. E você cuida de qual área? Então, eu cuido da área de estratégia e sustentabilidade. Vou fingir que eu não sei de nada, certo? Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu sei que você é um homem muito ocupado, veio com uma equipe gigantesca a primeira vez. Este podcast é um oferecimento do ADN Research. Uma plataforma de marketplace de moda sustentável, fundada por mim, Jonathan Marques da Fonseca, onde nosso objetivo é trabalhar com marcas sustentáveis e de responsabilidade social, onde a gente tem uma curadoria muito selecionada das marcas que a gente aceita, e no nosso portfólio a gente tem marcas brasileiras e marcas francesas. Muito bem. Vamos começar. Não, agora a gente tem que pedir para as pessoas que gostam da gente assinarem esse podcast, divulgarem nos seus grupos de WhatsApp, comentarem, elogiarem, criticarem, né? Sugerirem novos entrevistados, temas. E é isso, Reset_pod no Instagram. Primeira pergunta. François, você teve uma carreira diversa, né? Você poderia dar um 360 rápido, explicando pra gente como que você começou em uma área e hoje está na sustentabilidade e estratégia em uma empresa de carros? Tudo bem, então, prazer estar com vocês. Eu acompanho bastante, né, o trabalho de vocês, que eu acho muito bom, muito interessante. Eu acho que vocês estão fazendo a coisa certa, correta, nesse momento que a gente está vivendo. A minha carreira começou como banqueiro, na área financeira, banco de investimento, mais de 20 anos em banco de investimento. E eu me formei na França, aí vim para cá, no Brasil, aí que eu aprendi a falar português. E foi um caso de amor, de paixão pelo Brasil. É um país que eu gosto muito, que eu me identifico. Você fala super bem. Muito obrigado. E eu amo esse país. Aí, mercado financeiro, principalmente na França e no Brasil. E um belo dia eu tive a oportunidade de passar para o mercado automotivo. Vocês vão dizer, mas o que um banqueiro vai fazer no mercado automotivo, né? E então, não sei, eu encontrei o Carlos Ghosn, que era o presidente da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi. Em 20 minutos ele me convenceu a mudar de vida. Mudei de vida. Aí, no Brasil, eu criei a Nissan do Brasil. Nós construímos uma planta em Resende, uma fábrica bem grande. Fomos patrocinadores dos Jogos Olímpicos, o Rio 2016. Você era presidente da Nissan Brasil? Sim. Jogos Olímpicos, que foi uma coisa assim maravilhosa, ser patrocinador. 4 anos de trabalho, muito trabalho, mas foi uma experiência maravilhosa. E depois disso, eu fui chamado para montar um fundo de investimento na Europa. Aí voltei para a Europa. E voltou para o mercado financeiro? Voltei para o mercado, continuando fazendo isso para Renault, Nissan e Mitsubishi. Sei. Aí criamos esse fundo de 1 bilhão, investindo em startups. Aí que eu comecei a conhecer esse mundo um pouco da inovação, da sustentabilidade e me apaixonei. Outra paixão. Depois do Brasil, eu me apaixonei pela sustentabilidade, pela inovação. Inovação é uma coisa incrível. Eu sou daqueles que acham que a tecnologia vai salvar o mundo. Eu também acho. Esse podcast acha isso, né? Acreditamos. A gente acredita nisso. Que bom. Então, a gente compartilha dessa ideia. François, você estudou, você tem uma relação íntima com a moda.
Porque você estudou com o Pinot na escola. Sim, exatamente. Ele é meu amigo, o presidente da Kering, né? Aham. E, inclusive... Você acha que ele faz um bom trabalho? Eu acho que ele faz um trabalho Ele é dono de todos os curtumes excelente. da Europa. E, inclusive, a minha empresa hoje, a Jaguar Land Rover, se aproximou da Kering, que tem muita coisa que a gente está trabalhando em comum. E, principalmente, os novos materiais. Sei. Mais sustentáveis, mais duráveis. Então, a gente está muito empenhado nisso. Mas, enfim, voltando só para terminar o meu 360, saí da Renault e entrei na Jaguar Land Rover. Aí fui morar na Inglaterra, outra experiência de vida, né? E trabalhando na área de sustentabilidade. E essa área de sustentabilidade, ela é o coração da estratégia da companhia. Essa companhia pertence a um grupo indiano, que se chama Tata, que é um dos maiores grupos do mundo. Acho que é o 20º maior grupo do mundo. Tem 1 milhão de funcionários. E o presidente, né, do grupo Tata falou que o grupo Tata vai ser o grupo mais sustentável do mundo. Para isso acontecer, quer dizer que todas as 1.000 empresas que compõem o grupo têm que ser, nas áreas delas, as mais sustentáveis. 1.000 empresas mesmo? 1.000 empresas. De quais áreas, por exemplo? Então, é uma empresa de tecnologia, né? Tem uma empresa que chama TCS, que é de tecnologia, mas tem também automotivo, como a gente, o Tata Motors, tem Aço, tem Air India, que é deles. Ele é um conglomerado gigante. Será que tem roupa também? Tem roupa também. Tem moda. Tem moda. Hotéis, né? Hotéis. Tem, olha, realmente é um conglomerado assim, mas trabalho muito com luxo. Sei. Os hotéis são os hotéis que chama Taj. E Taj são hotéis 5, 6 estrelas. É uma empresa com capital aberto? É uma empresa com capital aberto. Então, é isso, o 360. Essa é a minha história. E, de novo, né, paixão pela sustentabilidade, que eu acho que a tecnologia vai salvar o mundo, mas a sustentabilidade também. E hoje, vocês não me conhecem, mas eu sou um cara bem otimista, né, de natureza e tal. E hoje o meu otimismo está um pouco abalado com o que eu vejo do planeta, do que está acontecendo. Do clima, da economia circular, que é uma coisa que eu acredito muito, que eu não vejo tanto. Então, eu acho que a gente tem que agora acelerar, porque a gente pode chegar num ponto irreversível que a gente não vai conseguir recuperar. Então, estamos nesse momento muito intenso, muito interessante. A gente tem, vamos dizer, 10 anos pela frente, onde a gente tem que reverter um pouquinho o que está acontecendo. As grandes empresas de luxo sofrem uma crítica quanto à maneira como elas veem a sustentabilidade. Como a Jaguar Land Rover vê esse modern luxury conectado à sustentabilidade? Eu completaria assim, como é que a Jaguar Land Rover ensina alguma coisa para a moda? Quer dizer, o setor automotivo está à frente, né? Você lembra que nos anos 50 a moda e carro eram lançados juntos, né? Dior fazia estofado. Paris Hilton. Lembra das propagandas da Paris Hilton pousando em frente ao carro? Ela fazia... Lavando com sabão. É verdade. Bom, eu imagino assim, um carro é mais caro que uma roupa, né? Sim. Então, assim, ele tem que ser mais... E ele dura mais, né? Enfim. É isso a nossa grande história de agora. De fazer... O meu sonho é de fazer um carro para a tua vida. Sei. Um carro que vai durar a tua vida. Então, qual é essa história de sustentabilidade? Deixa eu te contar um pouquinho. A sustentabilidade, muitas pessoas pensam numa empresa automotiva que é a questão de emissão. Porque a gente emite, né, dióxido de carbono. Então, com o carro elétrico, a gente deveria zerar essas emissões. Então, muita gente acha que é isso a sustentabilidade. E acabou aí. E não é. A sustentabilidade, para nós, é a maneira que a gente vai desenhar um carro, da maneira que a gente vai fazer a engenharia, a produção e até a venda. E tudo isso tem que mudar. Então, vamos começar com o design. O design do carro, a gente tem que buscar agora materiais que vão durar uma vida. E que não era o caso. Um carro, ele durava alguns anos, depois, scrap, e faz um outro. Hoje, a gente não quer mais isso. Então, o que eu quero? Eu quero te dar um carro que vai ser o carro da tua vida e, claro, eu vou trocar toda a parte de software,
dentro do carro, para ter um carro sempre atualizado, moderno com as tecnologias. Mas o carro em si... Então, eu não sei se vocês conhecem bem os nossos produtos, mas na nossa gama não, de se você quiser me emprestar um carro... Então, tem um que é maravilhoso. Eu posso conhecer por dentro. Tem um que é maravilhoso, chama Defender. E a conheço o Defender. Não, a minha família inteira tem Land Rover. Então, é um carro que ele foi criado nos anos 50 e ele era um carro para durar uma vida toda. Então, a gente quer voltar... é tipo um jipão bem... Isso. Sei. Que era o carro As pessoas colecionam esse. Esse carro dura uma vida inteira. Isso. As pessoas amam ele. É um luxo você ter ele. E olha, você não sabe, mas aqui a gente tem uma clínica de Defender. Porque muita gente que tem esses carros carros antigos... Nossa, eu preciso mandar uma foto sua para uma amiga minha. Então, a gente pode dar para ela um carro, o mesmo carro novo. Se ela quiser esse carro elétrico, a gente troca e bota a bateria. E ela vai ter um carro elétrico, mas é o carro dela. Nesse carro. Porque ela gosta da estética dele. Exatamente, que ele é único, ele é incrível. Então, a gente faz isso. Isso a gente vê como realmente uma sustentabilidade, né? Um carro para o resto da vida. Aí vocês vão me dizer, mas você é louco de fazer isso? O teu negócio é de vender carro. Você tem que vender mais carro. Aí você vai vender software. Isso. O valor hoje, ele vai para o software. É onde a gente vai... Não no hardware. Exatamente. E nos serviços que a gente vai poder colocar dentro do carro. Então, você vai falar com o teu carro, vai ser comando vocal, e você vai pedir serviço. Reservar hotel, restaurante, as tuas férias, pagar a conta. Tudo isso vai ser o novo valor do carro. Não é mais a carroceria, papapá. Vai ser isso. Software, que é o novo mundo da nossa indústria. Mas tem que ser sustentável. Então, a gente está nessa transformação completa da empresa para uma coisa, para uma indústria sustentável. Isso vai demorar? Vai demorar. Vai demorar. A gente fala uma jornada, né? É uma jornada de transformação, mas a gente começou super sério. Então, eu não quero aborrecer todo mundo com isso, mas tem umas coisas, né, que a gente tem, que é a redução de emissões. Então, a redução de emissões, a gente se comprometeu a reduzir a zero as emissões até 2039. Com uma etapa em 2030. Até 2030, a gente vai reduzir em 50% todas as nossas emissões. E aí depois a gente vai ter uma outra jornada de 2030 a 2039 para zerar. Hoje, eu sei como fazer de 100% a 50%. De 50% para zero, eu não sei. Depende de inovação, que hoje ninguém sabe. Talvez hidrogênio poderia ser uma maneira de chegar lá. Então, eu adoro isso também, essa ideia de a gente vai ter que descobrir essas novas inovações. Por isso, conectado com Silicon Valley, coisa nos Estados Unidos, Israel, Tel Aviv, demais. Que tem uma coisa incrível de inovação, a China, a Índia, a própria Índia é um lugar de inovação. Muito. E a gente vai ter que procurar essas inovações no mundo inteiro para poder realmente zerar as nossas emissões. Então, é um grande projeto, né? Nossa, maravilhoso. E assim, talvez eu não tenha acompanhado muito bem, mas qual é a definição de Modern Luxury? Então, Modern Luxury? Esse Modern Luxury, isso é super interessante. A gente é considerado uma empresa de luxury, ou premium. A gente escuta muito no carro, um carro premium. E a gente quer criar um novo segmento, que seria de Modern Luxury. Mas antes de falar disso, vocês vão dizer, vocês são muito arrogantes, né? Vocês vão criar um novo segmento? Sim, porque nós já criamos um novo segmento. O segmento de SUV, aqueles carros... É de vocês? Foi criado pela Range Rover. É nosso. Então, a gente já criou. Então, a gente é capaz de criar um novo segmento. Então, o que é Modern Luxury? Se Luxury é aqui, Modern Luxury é ali. Para mim, o melhor exemplo de Modern Luxury é Hermès. O grupo Hermès, ele é Modern Luxury. O que eu quero dizer com isso? Você vai numa loja da Hermès, você não vai se atrever a pedir um desconto. Você vai pagar o preço que vão te dar. Outra coisa, se a pessoa te falar, olha só, a bolsa que você quer comprar, eu vou te entregar em 12 meses, você vai agradecer. Vai dizer, muito obrigado, porque você quer tanto, a desirabilidade é tão grande que você vai esperar. Então, é isso que a gente quer criar para carro. Então, a gente quer criar um carro que a gente não vai dar desconto para ninguém, porque o carro vai ser um objeto de arte. O Modern Luxury é isso também no design. Então, no design, Modern Luxury é quando a gente fala less is more. Menos é mais. O que eu quero dizer com isso?
é um design muito simples, muito puro. Não tem curvas, uma coisa muito simples. Mas é muito difícil fazer uma coisa bonita, extremamente simples. É arte. Dentro do carro, pouca informação, pouca cor. Um ambiente confortável, onde você se sente protegido, não cheio de botões, não. Você vai falar com o carro. Uma coisa, você tem que se sentir bem. Isso é o Modern Luxury. Quer dizer, parte da explicação do Modern Luxury, eu não quero me alongar muito nisso, mas é super importante e a competição está indo para o lado oposto. Então, você vai, eu não vou falar nomes de competidores, é claro, mas, enfim, algumas marcas alemãs, por exemplo, sem falar de ninguém, você vai entrar no carro, você vai ter cada vez mais informação. Tela grande. Painel, botão, blá, blá, blá. Às vezes, onde que eu vou apertar para achar o on no meu carro? A gente não. Vai ser uma coisa... Então, a gente vai realmente na contramão numa coisa que a gente chama, então, de Modern Luxury. Entendi. Agora, você citou Hermès, né? Eu sou vegana. Não sei se alguém não sabe ainda aqui. Alguém não sabe? Veganinha. E a Hermès faz crocodilo, né? Sim. Então, assim, mas eles também estão numa busca por novos materiais, a bolsa de cogumelo, lá de micélio, etc. Quer dizer, teve aquela famosa capa do New York Times falando que os couros dos bancos das SUVs estão destruindo a Amazônia. Né? Então, eu imagino que foi uma capa muito... Você lembra? Faz 2 anos, né? Com dados muito fortes, mostrava as fotos do desmatamento. Né? E tem todo um greenwashing que as pessoas falam, já que todo mundo come carne, é melhor a gente usar o couro do que jogar o couro no chão. Né? Mas é óbvio que a gente sabe que a indústria, quando a carne nasce, a vaca já nasce sabendo que tanto por cento do lucro vem da pele, outro tanto vem do osso, etc. O que vocês estão fazendo dentro da... O grupo chama Jaguar ou Land Rover? Jaguar Land Rover. Ah, chama as duas coisas, tá. Dentro da Jaguar Land Rover para mitigar isso. É assim. muito simples. Não é porque Modern Luxury não vai poder ter bicho. Não. Né? Não. Então, não é que a gente vai mitigar, a gente vai acabar. Acabou. Não pode mais. Isso já para 2030? Não pode, para 2030. Tá. Por quê? Porque os nossos clientes não querem. Não querem. Simplesmente. E, às vezes, os nossos clientes, se eles têm a minha idade, eles podem até pensar que tudo bem. Mas os filhos deles não vão deixar. Então, acabou. Querendo ou não, a gente pode pensar... Não tem mais. Então, ok. Mas nós somos uma empresa de Modern Luxury. O que a gente vai oferecer, então? Então, a gente tem toda uma área de research de novos materiais para fazer. Então, o nosso, a gente fez de maçã, não deu muito certo, não. Não. O cogumelo, eu não sei se vai dar certo, não. O que a gente está fazendo, então? Eu estava falando, a gente vai trabalhar com Kering, por exemplo, para junto buscar e desenvolver outros materiais. Então, a gente tem um que eu participo. Eu gostei muito de uma empresa que veio e eles fizeram dessa maneira. Eles tinham uma coisa de couro, uma coisa do novo couro dele, que não tem nada de animal. Aí, para você tocar e ver qual é o melhor. Eu falei, esse aqui é o melhor. Eu falei, é couro, né? Não. Então, eles inventaram um novo material, que não é couro, mas que, quando você toca, é melhor do que couro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai investir nessa empresa. Ótimo. Porque é uma startup. O problema da startup, o que é? É a passagem para a escala, né? Escala. Como que eles vão fazer isso em grandes quantidades. Para isso, a gente tem que ajudar. Então, entrar no capital e ajudar essa empresa a se desenvolver. Eu estou te falando isso para couro, porque é óbvio, mas é para tudo. A gente vai ter... Mas o que mais que você tem de material plásticos? A gente vai ter que acabar com o plástico, a gente vai ter... Então, tudo vai ser a partir de coisas de fibra natural, que vai substituir tudo que é plástico, tudo que é couro, tudo que o nosso cliente não quer mais ter no carro. E, de novo, né, não é uma questão muito filosófica, é assim, o cliente é rei. O cliente que determina o que ele vai comprar ou deixar de comprar. A Hermès, eu não sei como que eles vão fazer, não sei dizer. Mas do nosso lado, a gente tomou as decisões. São decisões já tomadas de mudar. E assim, quando a gente fala em sustentabilidade conectada ao setor automotivo, não tem como ignorar os combustíveis.
quais as soluções vocês têm encontrado para tentar sanar esse problema? E recentemente, só para complementar o John, a Marina Silva falou que achava que a Petrobras deveria sair de uma empresa de petróleo e ser uma empresa de energia. Isso. Isso que a gente vê em algumas competidoras da Petrobras, né, que até mudaram de nome para se transformar em empresa de energia. Né? A Total Energia é uma delas, por exemplo. Bom, do nosso lado, combustível, Jonathan, muito simples, né? Acabou a gasolina, acabou o diesel. Agora a gente vai para o 100% elétrico. Dou um exemplo. A nossa marca Jaguar, a gente relançou a marca. A gente chama de New Jaguar. Então, o carro 100% elétrico. Se você quiser vir numa loja nossa e dizer, François, eu imploro, eu pago o custo, o que custar para ter um carro a gasolina, não vai ter. Então, a gente vai para o 100% elétrico. Agora, o elétrico, ele também é polêmico. A gente fala, não, tudo bem, o carro não vai fazer emissão, mas a energia para carregar a bateria, ela vem da onde? Então, olha, o melhor país é o Brasil, porque a nossa matriz energética, ela vem da água hidrelétrica. Então, é uma energia limpa. Agora, no resto do mundo, a gente vai ter que se assegurar que a energia para carregar a bateria tem que ser uma energia limpa, porque senão você não resolveu o problema. E para isso, eu acho que o solar, que vai cada vez mais, até em países que não tem muito sol, funciona essa tecnologia. Eles estão desenvolvendo umas fotovoltaicas muito mais poderosas e tal. Então, é isso que tem que acontecer. Se a gente quiser salvar o planeta, então, nós vamos fazer a nossa parte. O carro vai ser realmente emissão zero. Mas a gente tem que checar, porque se for uma energia do carvão, não vai dar certo, né? Porque você vai poluir ali. Então, tem que ser a cadeia inteira da produção da energia até o carro, que tem que ser limpa. Então, é nisso que a gente está trabalhando. Vocês lançaram com o Cubo Itaú e com a Firjan recentemente um projeto de Startups Innovation, correto? No que consistiria isso? Sim. Olha, eu acho que o Brasil ele é um país muito criativo. E tem startups aqui que nos interessam. Então, a gente lançou faz exatamente um ano uma parceria com o Cubo, onde o Cubo nos apresenta startups e a gente faz todo um trabalho com essas startups para ver se elas correspondem a que nós precisamos, né, na nossa indústria, e se for o caso, a gente investe. Então, a gente vai anunciar principalmente essa parceria com a New Corp, que é uma startup brasileira, de mobilidade. A gente tem que inventar também uma nova mobilidade. Se você for pensar, eu não sei se vocês pensaram nisso, que é dramático para nós. A nova geração, hoje, não quer nem ter uma carteira de motorista. Eles não querem. Mas dramático para nós. Mas o que eles querem mobilidade. Eles não vão ficar em casa. Então, a gente vai ter que oferecer novas mobilidades para eles, onde eles não vão dirigir. Então, o caso conhecido, Uber, por exemplo, aí você tem um motorista e tal. Mas a gente vai desenvolver agora as tecnologias do carro autônomo, que você vai chamar no aplicativo, o carro vai vir sozinho e vai te levar onde você quer. Então, todas essas novas mobilidades, elas vão nascer através de startups. Toda essa inovação, aí que eu falo, as startups vão salvar o mundo. Porque elas têm uma criatividade, elas não têm uma empresa grande como a nossa, ela tem um peso, né, para desenvolver lento, aí tem que fazer reunião e comitê, faz um outro comitê, tá. A startup é muito mais rápida, muito mais rápida. Elas vão pegar essas tecnologias muito mais rápido que a gente e tal. Então, eu acho que o jeito para nós é parceria das grandes empresas com as startups que fazem a inovação. E a gente ajuda elas a crescer e elas nos ajudam também a desenvolver novos produtos. É assim que eu vejo... François, a gente vai voar daqui a pouco, tipo Jetsons? Vai. Fazendo uma previsão assim para o futuro. Como Sabe, é que é o futuro da mobilidade? Eu vou te falar, não é nem tanto assim... Você ouviu falar de uma empresa que chama Volocopter? Não. Então, a Volocopter é isso. É tipo um drone gigante. Ai, já vi, mas eu não lembrava o nome. Tá, que você entra ali. Você entra ali. Aí que vai começar assim. Vai ser um serviço entre os aeroportos da Europa, porque ela é uma empresa europeia,
Aí você vai entrar e vai te levar para o centro da cidade. Então, o primeiro Sei. volocóptero ele vai fazer isso. Aeroporto, centro de cidade. O problema não é a tecnologia, ela já existe. O problema é a regulação. Regulamentação. A regulamentação. Entendi. Porque uma prefeitura, ela não conhece esse negócio. Aí como que vai sobrevoar uma cidade, e isso vai levar mais tempo. Porque, de novo, tecnologia é muito rápida. Porque a tecnologia já existe. Já existe. A volocóptero eu já conheço há, eu acho que 7, 8 anos, e eu já vi o primeiro protótipo, tal. Já existe. Não é tão difícil. E ele é todo elétrico, claro, né? Então, voar é para amanhã. Ale, se prepara. E se a gente tivesse que falar em bases de sustentabilidade dentro da Jaguar Land Rover, quais seriam? Como assim, base? Quando a gente pensa em sustentabilidade, as pessoas têm interpretações diversas de sustentabilidade. Sim. Algumas pensam em material, outras pensam na maneira com que o produto é produzido. Sustentabilidade social. Sustentabilidade social, responsabilidade com a força de trabalho. Entendi. Então, a sustentabilidade... Quantos funcionários tem? 38 mil. Sei. A sustentabilidade, de novo, para muitas pessoas ela é apenas a coisa de meio ambiente. É. Para nós, a sustentabilidade é muito mais abrangente. Uhum. É tudo que a gente chama de ESG, que faz parte... Então, a nossa responsabilidade com os nossos funcionários, com as comunidades nas quais a gente está inserido, quando a gente é uma planta, ou até um escritório. Hoje, por exemplo, a gente estava na Casa do Zezinho, que é uma ONG no Capão Redondo, que cuida da educação dos jovens de periferia. A gente é parceiro. Sei. E isso é sustentabilidade. Claro. Diversidade e inclusão é sustentabilidade. Uhum. A nossa empresa tem política e cota. Eu sei que é polêmico também esse negócio de cota, porque a gente não deveria ter cota. Mas ainda é necessário. Mas eu acho que ainda é necessário. eu Então, a acho. gente tem cota para ter mulheres no comando, Sei. para ter etnicidade, todas as etnicidades representadas no comando, que não era o caso. Uhum. Então, você vê, a nossa visão da sustentabilidade, como eu falei, é como a gente desenha, produz. Isso é da empresa, mas vai muito além da empresa. Uhum. Funcionários, comunidade. E isso é interessante, vem do Grupo Tata. O Grupo Tata, ele é um grupo que 66% do todo que o grupo ganha é revertido para comunidades. Ninguém sabe disso. E ele é o maior do mundo a fazer isso. 66% de tudo que eles ganham é revertido para a comunidade. Do líquido. Sim. Tá. Então, Maravilha. eu quando descobri isso, adorei. Falei, olha, esse é um grupo para mim. Uhum. Porque eu tenho uma visão muito social Com certeza. do mundo e eu acho que as empresas têm essa responsabilidade social. É. A empresa tem que ajudar o governo, que não pode fazer tudo. Uhum. Então, essa é a nossa visão de sustentabilidade, uma coisa bem abrangente. A gente já falou aqui que vocês estão fazendo um design mais minimalista, né? A gente não fala minimalista, não fala porque por quê? se você falar isso, meu Steve Design me Também mata. corrige. Como é que é em português? Reducionista? É reductive, reducionista, seria reducionista. Eu não conheço essa palavra em português, mas reductive, Eu acho que não é minimalista, simples. Não, também não. Também não. Eu né? diria quiet. Quiet. Tipo, discreto, não sei. Seria essa uma tradução? Discreto. De informação. Para trazer uma certa tranquilidade. Não, eu acho que vai com simplicidade, mas e elegância. Sei. Tem alguns valores na moda, né? Que é o nosso core aqui. E agora, recentemente, a gente tem muito essa questão de quiet luxury, não é isso? Que é Luxury. Ai, que todo mundo me corrige. Aí, enfim, vocês entenderam, né? Que é um luxo mais tranquilinho, assim. Não é muito exibicionista, Isso. digamos assim. Isso. Tem a ver com carro, porque como a gente estava conversando, Sim. nos anos 50, moda e carro andavam muito juntos, né? Sim. E eu sempre faço, eu tenho até um livro sobre isso, eu fui numa exposição uma vez no FIT, em Nova York. Então, eu sempre faço o paralelo entre para onde, às vezes os carros ficam mais arredondados, e aí a moda vai mais arredondada, às vezes ficam mais limpos. Então, assim, quais são os valores, assim, só para a gente saber se estão alinhados com os valores da indústria da vestimenta. Olha, eu acho que a gente vai para uma coisa, ela é muito mais simples, Aham.
muito mais discreta, talvez muito mais elegante. E o nosso Chief Design, ele me explica isso, né? E que é muito mais difícil fazer isso. Opa! Porque você tem menos ferramentas, né? Vai ser uma coisa muito simples, muito bonita, e que, para mim, é uma coisa de arte. Quando eu vi os nossos últimos carros, que não foram lançados ainda, eu falei, olha, é obra de arte. E se você for analisar, e vocês vão conhecer esses carros daqui a pouco, a gente vai divulgar, é muito simples. São linhas retas, mas tudo está na proporção perfeita, que te dá realmente uma obra de arte. Então, isso é uma coisa que é a nossa nova Modern Luxury, como a gente chama, e que me interessou muito, porque eu acho que é uma tendência. Agora, se o carro é ligado à moda, hoje em dia eu diria que não. Eu acho que a gente se separou um pouquinho. O que você muito bem lembrou do que acontecia nos anos 50, que era muito... Uma coisa andava com a outra, acho que a gente caminhou. Mas agora, com esse Modern Luxury, eu acho que a gente pode voltar a trabalhar juntos. Como eu falei, né? Esse exemplo da Karen, porque a roupa é sua primeira pele, o carro é sua primeira casa e o carro é sua segunda. Não é? Porque você sai, se veste, você sai de casa e aqui você tá indo. Você entra dentro do carro. Não, é verdade. Com certeza, o carro te representa. O que eu sei que vocês vamos falar dos valores da Jaguar, mas assim, o que uma pessoa, quando ela procura Jaguar Land Rover, o que ela quer? Que tipo de pessoa procura a empresa? Quais são os valores que ela... Porque ela não foi procurar uma Chevrolet, sei lá. E completando o quanto esses valores Chevrolet existe. influenciam na sustentabilidade, no design do novo carro. Fala de novo, porque... O quanto esses valores que as pessoas estão buscando influenciam no design e na sustentabilidade. Então, como eu falei de novo, né? A gente... Porque ninguém compra, vou lá comprar um carro sustentável. Não, você vai querer comprar aquele carro que todo mundo quer ter. Não é assim? Não é nem um pouco a nossa história, né? Porque carro de luxo não é que todo mundo quer ter, é que nem todo mundo pode ter. Gente, a minha irmã se matou para comprar o Land Rover dela. Isso. Quer dizer, mentira, a gente não se matou, porque ela é rica. Mas assim, as pessoas morrem. A sua irmã tem um Land Rover, eu não tenho nem Fusca. Mas assim, nossa, ela se sente, ela entra no carro, ela virou o poder em pessoa. Então assim. você vê, o que ela vê é o poder da marca. Poder da marca. Então, o que a gente tem marcas Range Rover, Defender, Discovery, Jaguar, que são marcas muito aspiracionais. Qual é o diferencial de uma Jaguar Land Rover e qual é o histórico da marca? Porque hoje ela é muito, as pessoas aspiracional, as pessoas sonham muito. É tipo uma bolsa da Hermès. Isso. Então, o que essa empresa ela tem é que ela é única. Então, nós somos uma empresa inglesa, sou British, única, e que não se compara a nenhuma outra. Vou te dar um exemplo. O carro novo que a gente vai fazer da Jaguar, a gente fala que ele é copy of nothing, uma cópia de nada. Ele é único. Nossa, eu acho que é isso que as pessoas estão procurando nessa empresa. Sei. Você não está comprando um carro, você está comprando uma maneira de viver, uma maneira de quem gosta de aventura, porque os carros nossos também, eles fazem coisas que só eles podem fazer. E também porque o Jaguar é o carro do 007. Sobe na montanha, faz coisas que nenhum outro carro pode fazer. Nenhum dos nossos clientes vai usar o carro por tudo que ele sabe fazer, mas... A maioria não vai subir montanha. Exatamente, mas sabe que pode. Então, se precisar, eu vou poder. Então, eu vou ter uma coisa que é única. Eu acho que esse negócio de luxury também é isso, né? De ter um produto que você pensa, olha, é um produto único. Eu tenho. Então, e o melhor que existe. Exatamente. É o melhor que existe. Sei. O cinema ajudou bastante a consolidar. Quantos anos tem a Jaguar Land Rover? Olha, ela tem 70 anos. A Jaguar é mais antiga que a Land Rover? Não, na verdade, as duas nasceram mais ou menos na mesma época e se desenvolveram depois da Segunda Guerra Mundial. Foi ali que as duas cresceram muito. Na época, duas empresas separadas. Se juntaram depois numa empresa só que a Tata comprou. Certo. E o 007 deu um mega impulso. Sim, com o carro Defender. Defender, tá certo. Que é o que eu acho melhor de todos eles. Né? Sei, entendi. Você gosta do Defender. E aí a gente estava falando o que as pessoas que compram, o que elas querem, quais são os valores que elas procuram e quais são os valores que vocês trabalham, assim,
no marketing, também na construção do produto, né? Eu acho que, olha, o que tem de mais importante é essa sensação de ser único. Sei. Você tem um carro nosso, você realmente entra numa categoria e essas pessoas gostam Sei. de ser único. Como crescer e continuar único? Então, com a qualidade, o design. Para mim, o design ele é fundamental. E agora, vou te falar, tudo que é a busca desses novos materiais, eu acho super importante. E aí a gente tem, lá na Inglaterra, um centro de design. Eu visitei a semana passada, onde eu vi todas as pesquisas, todos que eles fazem de novos materiais, né, para colocar dentro do carro. As cores também. As cores é uma coisa inacreditável, né? E tudo agora numa base sustentável, né? Que não pode ser mais com corante, essas coisas. Isso, que tudo então, é petróleo. Então, é isso que está acontecendo. E a boa notícia para nós é que o nosso pedido de compra de carro nunca foi tão grande. Nunca foi. Tem lista de espera. Hoje, você vai querer comprar um carro nosso, você vai ter que esperar. O que é bom, que também é modern luxury, como eu estava falando, né? A pessoa vai esperar porque ela quer ter o carro. Mas as vendas globais de carro do setor automotivo vêm subindo ou caindo? Tem subindo. Vem subindo? Vem subindo. Mas tem muita gente que não quer ter carro mais, ser mas proprietário de sim, carro mais. Mas sabe por quê? Essa coisa da propriedade mudou. Sim, mas aí você me perguntou globalmente. Vem subindo por causa da China e da Índia. China e Índia. Aí China, primeiro mercado mundial, 20 milhões de carros por ano. 20 milhões. Dos Brasil quais é quanto? 2 milhões e meio são elétricos. Então, você vê Sei. que o elétrico está subindo. O Brasil está chegando a 3 milhões de carros. Sei. Então, bem longe da China. Estados Unidos, 16 milhões. Sei. Você vê os grandes mercados. A Índia está crescendo muito, 4 milhões de carros, vai para 10. Então, esse mercado depende dos países, né? Então, nos países mais, vamos chamar, desenvolvidos, a gente está mais numa estagnação. Mas tem os novos países que querem ter carros, né? Claro. E a gente não pode negar para eles. Não, e vou te falar uma coisa. Aí eu morava aqui na cidade, né? Vendi meu carro, meu EcoSport, tadinho de mim. Aí que começou a ter o Uber e eu queria falar no BlackBerry na época. Eu queria falar no BlackBerry, não queria dirigir mais, porque assim, demora meia hora. Eu falei assim, eu não quero dirigir mais. Aí começou a facilidade dos aplicativos e tudo. Mas agora que eu voltei para o interior, porque eu tenho essa vida que eu moro lá, é fundamental você ter um carro. Precisa. Né? Então, assim, eu acho que também são muitas realidades que a gente tem. Não é só a realidade totalmente urbana de Uber em todos os lugares. Claro. Né? Eu acho que a gente tem muitas realidades hoje. Isso. Né? Aí o nosso carro ele vai bem para uma vida de campo, né? Que ele é robusto. Eu tô entre um Fiat Uno e um Land Rover. François, a gente fez aqui uma análise de uma perspectiva materialística, que é do que o carro é feito, do que ele proporciona, de como ele vai ser no futuro. Uma perspectiva mais humana. O que você sente quando você dirige um Jaguar Land Rover? Então, Gostei. 007. é isso. Não. Porque faz parte da conquista do consumidor, o quanto ele se sente quando ele dirige um carro desse. Então, o que no Modern Luxury, ele tem que se sentir protegido. O mundo é muito agressivo, né? O nosso mundo é muito agressivo. Aí ele vai entrar num carro, vai ser um momento de eu posso relaxar, porque não tem muita cor, não tem muita informação. Eu estou num ambiente assim muito onde eu me sinto bem, onde eu posso viajar com a minha família, onde a minha família não vai correr risco nenhum de acidente, essas coisas e tal. Então é isso que eu acho que o Modern Luxury também é isso. É um conforto, né? Uma sensação de bem-estar. E você acredita que existe uma conexão direta, por exemplo, se a gente analisa o Modern Luxury, que é essa coisa mais calma, entre o estilo de vida, o ambiente que você vive e a moda? Então, eu acho que essa... Pô, não sei. Fala, Lê. Não, eu acho. Que, por É que a exemplo, moda você pode brincar mais. Um carro é mais definitivo na sua vida, né? Não necessariamente. Eu acho que a gente pode também pensar num carro muito mais modular, onde você vai poder também mudar algumas peças do carro, Interessante. mas continua sendo o mesmo carro. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais, porque se a gente for pensar nessa economia circular, tem parte que vão ser gastas, você vai querer trocar, eu vou poder te entregar uma nova peça, ou a mesma peça eu vou remanufaturar, trabalhar ela de uma forma diferente.
e reintroduzir dentro do carro, isso também é uma tendência muito forte nessa indústria. Né? A gente agora... Quase Lego. Sim. Uhum. O que a gente está fazendo? A gente está pegando o carro, a gente está desmontando completamente o carro, aí tem umas peças que a gente pode retrabalhar, recolocar numa linha de montagem imediatamente, outras que não. O que a gente faz? A gente usa impressora 3D para... A gente chama, né, de remanufaturar as peças, aí para botar elas como novas e vai para a linha de montagem. Então, quando eu faço isso, eu não preciso extrair matéria-prima virgem, né? Eu estou reutilizando, reaproveitando, reparando, remanufaturando, então, são todos os que a gente faz para essa economia circular. Isso é uma realidade. Isso, para mim, é uma realidade de luxo. É um luxo de poder reaproveitar. Um carro é o quê? Alumínio? Hoje é alumínio. Alumínio. Antigamente podia ter ferro e tal, agora é alumínio. Ele é alumínio, banco de couro e plástico. Plástico, muito É plástico. isso que é um carro. E aço. E aço. Aço, E aço, claro. e aço. Aço. Você sabe quantos carros já foram produzidos na história da Jaguar? Carros elétricos? Não, na história. Quantos carros você produz por ano? A gente produz 500 mil. 500 mil carros. Há 70 anos, deve dar... Nossa. 35 milhões. 35 milhões. Segundo o Dave Nesbitt, a gente tem mais de 30 milhões de carros nas ruas. Isso. Na rua, sei. Entendi. E a maioria deles não é elétrico. Não, ainda não. Certo. François, a gente infelizmente vai precisar terminar daqui a pouco, mas eu queria saber de você, assim, tem uma questão que todos os carros em breve serão elétricos. Serão. O que vocês vão fazer com as baterias? Uma boa pergunta. Então, o que a gente vai fazer, a gente vai reciclar todas essas baterias. Uhum. Porque Bateria é feita de quê? De plástico? Não, bateria é feito de cobalto, de manganese, de lítio, e isso vai acabar no mundo, né? Então a gente não pode pensar em fazer baterias novas, então a gente vai ter que reciclar. E esse processo da reciclagem da bateria, ele é muito interessante, né? Porque quando você tem o teu carro elétrico, depois de 7 anos, a bateria, ela não serve mais para carro, mas ela ainda tem 70% da capacidade dela. O que a gente faz? A gente vai para a segunda vida. Segunda vida, a gente vai botar baterias, a gente chama em pack, então 1, 2, 3, e isso aqui pode proporcionar a energia de um prédio, por exemplo, de um barco. Isso que a gente chama de segunda vida. Então, primeira vida no carro. Segunda vida, a gente vai usar mais uns 7 anos. Sem desmanchar, sem nada. Só exatamente trocar do de jeito lugar. que ela está, trocando de lugar. E aí depois a gente vai para terceira vida, que vai ser toda a parte de reciclagem. Aí a gente vai desmontar toda a bateria, recuperar os materiais, as matérias-primas, cobalto, que eu estava falando, reprocessar num processo químico e fazer as novas baterias. Então a gente vai estar numa economia circular total. Primeira vida, segunda vida, reciclagem, e com isso a gente não precisa mais pegar na mãe natureza todas essas matérias-primas. Então, isso também é uma coisa que cada vez mais vocês vão ver, as empresas, que igual a nossa, vão anunciar projetos de reciclagem de bateria. Então, isso também é uma coisa de sustentabilidade, Jonathan, para responder a tua pergunta. Fiquei sabendo que você saiu numa revista como um dos poucos, o único executivo gay Assumido. Assumido, é bom de falar. Fora do armário. Gente, eu achei isso chocante, porque é bem contrário da moda, porque na moda todo mundo, né, de uma empresa automobilística, ainda é muito machista. Automotiva. Ainda é muito machista? Ainda é muito machista, é uma indústria bem tradicional. Então, se eu Tradicional, comparar... eu colocando assim, com os panos passando pano. Isso, se eu comparar com a moda ou com a indústria bancária que eu trabalhei, como eu falei para vocês... É mais aberto o mercado financeiro? Mas muito mais, muito mais. É uma indústria onde as pessoas não falam tão abertamente. Aí, quando eu entrei na empresa, me propuseram, né, de ser o sponsor da diversidade e inclusão na empresa. Eu falei, olha, eu aceito se a Bárbara, que é a minha colega mulher, a única mulher do comitê executivo, também se juntar, e os dois vão ser esses sponsors. E a Bárbara aceitou. Então, hoje, a empresa tem uma mulher e um gay, que são esses patrocinadores, sponsors da causa. São embaixadores. Embaixadores Certo. da diversidade e inclusão na empresa.
Então a gente está fazendo muita coisa para mudar essa realidade de uma indústria que realmente é dominada pelo homem Então branco, você em si heterossexual. não sofreu preconceito. Sofri, É, estou sofrendo, como a Bárbara está sofrendo, sendo mulher. sei. E ela é mulher, a área dela a gente chama de operações de indústrias. Nossa. Então, as fábricas, Sei. que imagina uma mulher que chega lá, é a Pra ser chefe. respeitada. Exatamente, tem muito homem que nem fala com ela, que não, nem cumprimenta, porque é mulher. Então, mas olha, a gente está aqui para mostrar o caminho, abrir um caminho para as gerações futuras. Esse mundo é muito injusto para a mulher, para o gay, para o negro. Então, se a gente não mostrar um caminho, se a gente não quiser que essa indústria mude, ela nunca vai mudar. Então, preconceito tem. Eu sei que tem um mimimi, as coisas que as pessoas falam quando eu não estou, mas não estou nem aí. Eu quero realmente ajudar todo mundo na empresa a poder mostrar quem ele realmente é. E isso é muito difícil. É um mundo de muito bullying, de muito... Realmente, acontecem coisas que... Então, a gente está aqui para mudar isso. Eu quero que todo mundo se sente seguro na empresa, sendo quem ele é. Mas, por exemplo, dentro desse comitê que vocês estão à frente, vocês conseguem perceber mudanças reais no comportamento dentro da empresa? Olha só, o que a gente fez? A gente colocou cotas. E olha, eu sempre fui a minha vida toda contra as cotas. Eu acho que a coisa deveria acontecer naturalmente. Ela não acontece. Não. Eu acho que tem uns estudos que falam que vai levar 5 gerações para a mulher ganhar o que um homem ganha. Então, olha, vamos com cota. Então, nós temos cota. Cota para a mulher, cota para a raça, porque senão a coisa não vai acontecer. Mesmo assim, não é só tendo a cota que a coisa vai acontecer. É uma luta diária. Então, a gente tem na empresa planos de sucessão. Se alguém desaparecer, quem é que vai substituir? E, geralmente, nessas reuniões que a gente tem, é só homem branco. Então, com a Bárbara, minha colega, a gente falou, ó, stop, a gente para, vamos rever tudo isso, a gente tem que ver mulher, negros, asiáticos nessas listas de potenciais sucessores. E não tinha. Então, é uma jornada. Leva tempo, mas tem que ser muito corajoso, engajado e pensar, olha, eu estou fazendo isso talvez não para mim, mas para as gerações futuras, para os jovens que hoje ainda sofrem preconceito. Eu adorei, aprendi muito, acho que foi um refresh aqui nos nossos episódios, que a gente está sempre na moda, falar um pouco de luxo em outros segmentos da economia, né? Ver como que a gente se relaciona com esses outros segmentos também, porque a moda não vive sozinha, né? Eu acho que a gente tem que escutar o que os outros segmentos estão fazendo, para a gente até fazer uma autorreflexão. Então, eu te agradeço muito a sua presença aqui. Obrigado. E vou te dar meu endereço depois. Muito obrigado, François. Obrigado a vocês, foi um prazer. Obrigada, foi um Tchau, prazer tchau. mesmo. Obrigada.